Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bia Hansen e esse é o Vou Falar de um Crime. Eu tô postando episódio no YouTube e no Spotify toda segunda-feira entre as 8 e 10 da noite. E o caso de hoje é sobre o ator da novela Chiquititas, o Rafael Miguel. Rafael Henrique Miguel nasceu em 9 de julho de 1996, em São Paulo. Seus pais eram João Alcísio Miguel e Miriam Selma Miguel, e ele tinha duas irmãs, uma mais velha e uma mais nova que ele. O Rafael teve uma infância simples e reservada, e cresceu em um ambiente familiar afetuoso e estruturado. Era um garoto estudioso, considerado muito inteligente e introspectivo. Desde cedo demonstrava interesse por artes, especialmente interpretação e atuação, o que levou seus pais a apoiarem a sua entrada no meio artístico. Ele começou a sua carreira ainda criança, participando de comerciais de TV. O mais famoso que ele fez foi um da TV Globo, em que ele pedia para a mãe comprar brócolis, o que tornou conhecido nacionalmente. Em 2006, ele participou da novela Cristal, do SBT. Entre os anos de 2006 e 2009, ele interpretou Juca, o filho da personagem Eliane Giardini, na novela Pé na Jaca, da TV Globo. Em 2009, ele interpretou o Bentinho, na novela Cama de Gato, também da Globo. Entre 2013 e 2015, ele teve seu papel mais marcante como Paçoca em Chiquititas, novela do SBT. Além de ator, o Rafael demonstrava interesse por música e teatro, e ele até chegou a fazer alguns cursos voltados para a interpretação. Segundo amigos e vizinhos, o Rafael não deixava a fama subir para a cabeça. Ele estudava em uma escola comum e tinha uma rotina tranquila. Seus pais levavam uma vida de classe média na zona sul de São Paulo. Sua mãe era muito envolvida na vida dos filhos e ela era considerada uma mulher sensata e protetora. Ela trabalhava dando aulas e amava o que fazia. Já o seu pai trabalhava numa área administrativa e era considerado uma pessoa reservada e mais quieta. A família era muito unida e participavam juntos das decisões em relação à carreira do Rafael. E enquanto ele era menor de idade, os pais dele acompanhavam ele nas gravações das novelas. Eles costumavam ser bem na deles e nunca se envolver em nenhum tipo de escândalo. E apesar do sucesso do Rafael, a família continuou vivendo normalmente como eles sempre viveram. Eles nunca começaram a esbanjar ou alguma coisa do tipo. Os ganhos do Rafael eram administrados pelos pais e eles prezavam pela sua educação. Quando saiu do ensino médio, o Rafael até pensou em cursar alguma faculdade, mas ele estava tão envolvido com a atuação que ele deixou isso um pouco de lado. Ele tinha muitos amigos no meio artístico, mas ele não costumava frequentar festas ou eventos com muita frequência. No ano de 2018, o Rafael conheceu uma pessoa. O nome dela é Isabela Tibcherani e ela tinha 18 anos na época. Eles se conheceram na internet e eles começaram a conversar. E daí surgiu um namoro. Eles descobriram que eles inclusive moravam no mesmo bairro, o que facilitava um pouco as coisas para eles. Uma amiga do casal ajudou eles a se encontrarem pela primeira vez em uma praça que ficava ali no mesmo bairro, perto da escola da Isabela. O tempo deles era muito rápido, porque ela aproveitava para ver o Rafael na saída da escola, porque o pai dela não podia descobrir sobre o namoro, porque as regras do pai dela eram muito rígidas. Em posterior entrevista, a Isabela falou que esses encontros aconteceram mais ou menos umas 10 vezes. Essa entrevista foi dada para a Record de Investigação e muitas das coisas que eu vou falar agora foram retiradas dessa entrevista. A vida da Isabela nunca foi fácil. Ela vivia uma juventude marcada por controle excessivo, isolamento e episódios de violência domésticas por parte do seu pai, Paulo Cupertino Matias. O Paulo era uma pessoa extremamente controladora, agressiva e proibia a Isabela de realizar atividades cotidianas, como sair de casa ou usar maquiagem. A Isabela relatou um episódio em que ela foi empurrada e teve objetos arremessados contra si e foi ameaçada. Com essas atitudes do pai, ela tinha um sentimento constante de medo e insegurança dentro de casa. Passando por tudo isso, a Isabela buscava formas de expressar sua individualidade e encontrar apoio fora do ambiente familiar. Ela demonstrava interesse por música e outras formas de arte, o que serviam como válvula de escape. O relacionamento com o Rafael surgiu nesse contexto, representando para Isabela uma oportunidade de vivenciar afeto. Infelizmente, essa relação também foi alvo de desaprovação do seu pai. Como a Isabela não conseguia conviver muito com o Rafael por conta das restrições impostas pelo pai dela, a mãe dela deu a ideia de ela talvez contar para o pai dela a verdade, porque assim, se ele aceitasse, ela teria a aprovação dele e conseguiria assumir esse relacionamento de uma vez por todas. Essa ideia da mãe da Isabela surgiu porque a Isabela estava muito triste e ela não parava de chorar. Então, ela vendo a filha naquela situação, pensou que talvez essa fosse uma boa ideia. Como a Isabela tinha muito medo do pai, ela começou a adiar muito esse fato de ela ir contar para ele. Só que, num determinado momento, no final de 2018, a mãe dela decidiu contar. Então, o pai da Isabela foi até a escola dela de surpresa, era uma coisa que ele nunca fazia. E a Isabela ficou meio nervosa, tipo, o que aconteceu?
Aí o pai dela contou para ela que a mãe dela tinha caído da escada e estava muito mal. A Isabela decidiu ir para casa com o pai dela. Assim que a Isabela entrou no carro do pai dela, ele começou a gritar muito com ela, perguntando por que você não me contou nada? E você é uma mentirosa. E ela tentou explicar para ele. Ela começou a chorar, né, porque ela ficou muito nervosa. E ela falou que ela estava planejando contar para ele, mas ele acabou descobrindo de outra forma. E ele não parava de gritar e ficou humilhando ela o tempo inteiro. Ele então tirou o celular dela e falou que ela nunca mais ia sair de casa para nada. Lembrando que a Isabela já tinha 18 anos de idade. Ele ainda perguntou para a Isabela a senha do celular dela e foi ler as mensagens. Quando ele leu as mensagens da Isabela com o Rafael, ele ficou extremamente irritado. Depois desse episódio, a Isabela foi mantida em isolamento por muitos meses. Ela não podia mexer no celular e não podia entrar em contato com ninguém. E ele proibia ela de namorar antes dos 30 anos. Apesar das dificuldades de se encontrar, o casal continuou um relacionamento de uma forma secreta e eles conversavam por meio do celular da mãe da Isabela, que ajudava ela nesse relacionamento. Sempre que eles tinham oportunidade, eles se encontravam. E o relacionamento estava tão sério que eles estavam já falando em morar juntos. O Rafael, inclusive, chegou a perguntar para a Isabela se ela queria ir morar com ele. E ela falou que sim. E ele explicou para ela que ela ia ter que largar tudo para trás, sair da casa do pai e morar de um jeito escondido dele. E ela falou que sim, que ela topava isso. Só que ao mesmo tempo ela disse pro Rafael que ela não tinha dinheiro porque ela não trabalhava e dependia dos pais. Ele falou que não tinha problema, que ele tinha o dinheiro guardado e que ele ia atrás de resolver tudo. Foi aí que ele encontrou uma casa para os dois morarem, só que esse plano não chegou a se concretizar. A última vez que o casal se encontrou foi meses depois daquele castigo que ela recebeu em uma festa junina que estava acontecendo na escola do irmão da Isabela. E a mãe da Isabela acobertou os dois para que eles pudessem ficar um pouco juntos sem serem descobertos. E como a mãe da Isabela estava junto, o pai dela nem desconfiou, ele meio que nem ligou pelo fato de a Isabela ter saído de casa, porque ele pensou que a mulher dele iria cobertar alguma coisa, mas na verdade ela estava cobertando pro lado da Isabela. No dia seguinte dessa festa, que era o dia 9 de junho de 2019, era um domingo, a Isabela acordou se sentindo muito mal e sentindo uma certa agonia. E ela decidiu por conta própria que ia sair de casa para dar uma volta para arejar. Ela então foi até uma praça que ficava perto da casa dela e se encontrou com o Rafael. Ela estava chorando muito quando ele chegou e ele tentou acalmar ela. Só que de repente o celular dela começou a tocar sem parar e era a mãe dela que estava ligando. Só que ela estava tão saco cheio, tão chateada que ela não quis atender. Até que então o celular do Rafael começou a tocar e quem estava ligando era a mãe dele. Ele atendeu e a mãe dele, a Miriam, disse que a mãe da Isabela estava ligando desesperada procurando por ela. O Rafael então falou para a mãe dele que a Isabela não estava a fim de ir para casa. A mãe dele então falou que ia mandar o pai dele buscar os dois para irem até a casa do Rafael. O João, o pai do Rafael, então foi até a praça e buscou os dois. Eles foram até a casa do Rafael e a mãe do Rafael, que era a Miriam, também entrou no carro e todos eles foram juntos para a casa da Isabela. O plano deles era chegar lá e conversar com o pai da Isabela sobre o relacionamento do casal. Agora eu vou falar um pouco sobre a declaração que a Vanessa, mãe da Isabela, deu sobre o dia do crime. Segundo ela, naquele dia, o Paulo, que era o pai da Isabela, chegou em casa às 11 da manhã perguntando onde que a filha estava. E a Vanessa falou que não sabia onde ela tinha ido. Ele então saiu de casa de novo super nervoso. A Vanessa não sabia para onde ele tinha ido, mas posteriormente descobriram que ele tinha ido junto com o filho dele para uma padaria. Um tempo depois, a Vanessa recebeu uma ligação da Miriam e ela disse que todo mundo estava indo para casa dela para conversar sobre o relacionamento dos dois. E a Vanessa falou que ela não tinha contado nada disso pro Paulo. Ela não tinha contado para ele que a família do Rafael estava indo até a casa deles. Ela deixou isso em segredo. Até que, em um certo momento, a família do Rafael chegou na casa da Isabela. Quando o carro chegou, a Isabela olhou assim por fora e percebeu que o carro do pai dela não estava lá. Ela achou meio esquisito e pensou, ainda bem, tá só a minha mãe, eu vou tentar dar uma enrolada aqui, depois eles vão embora. Então, os pais do Rafael e o Rafael desceram do carro e a Isabela ficou meio travada ali no carro, até que de repente o pai dela chegou de surpresa e começou a bater na porta do carro e falar, sai do carro agora e entra pra dentro de casa. E ela obedeceu ele porque ele estava muito nervoso. Diante dessa situação, a Miriam, tentando apaziguar, deixar a situação mais calma, até tentou conversar com o Paulo, perguntando, você é o pai da Isabela? Só que ele já respondeu a ela de uma forma completamente grossa. De repente, o Paulo sacou uma arma e atirou contra o Rafael e seus pais. O Rafael foi atingido por 7 tiros, um deles na cabeça. O João foi alvejado por 4 disparos e caiu no meio da rua. E a Miriam foi atingida por 2 tiros e caiu no meio-fio.
O corpo do Rafael estava em cima do corpo da Miriam, o que meio que se deduz que ele teria entrado na frente da mãe para tentar protegê-la. Todos eles morreram no local. Nesse momento dos tiros, a Isabela estava pro lado de dentro da casa e ela estava encostada na porta. Ela ouviu os tiros, mas foi a primeira vez que ela ouviu tiros na vida dela. Ela achou esquisito e assim que os tiros pararam, ela abriu a porta e se deparou com aquela cena. Ela então saiu correndo na direção do Rafael e começou a tentar acordar ele. Ela tomou ele nos braços dela e começou a chorar desesperadamente. E ela disse que ele fazia alguns sons, mas que ele não conseguia falar. De repente, juntou uma multidão ali ao redor e levaram ela para dentro da casa dela. Um tempo depois, a polícia apareceu e levou ela para a delegacia para dar o depoimento dela. E foi nesse momento que ela se deu conta de que o Rafael tinha morrido. Imediatamente após o crime, o Paulo fugiu e permaneceu foragido durante quase 3 anos. Ele só foi encontrado em maio de 2022. O Paulo Cupertino deixou São Paulo e passou por diversas cidades no interior paulista. Em seguida, ele se mudou para vários outros estados, incluindo Mato Grosso do Sul, onde se escondeu na cidade de Eldorado. Durante todo esse período, ele teria usado documentos falsos, como um RG emitido em Jataizinho, que fica no Paraná. Nesse RG falso, o nome dele constava como Manuel Machado da Silva. Com essa identidade, ele viveu por cerca de 8 meses em um sítio, sendo conhecido como Seu Manuel. Ele também passou por cidades como Sorocaba, Campinas e Ponta Porã, antes de cruzar a fronteira para o Paraguai, onde trabalhou em uma fazenda de soja. Em 16 de maio de 2022, após quase 3 anos foragido, ele foi preso em hotel no bairro Interlagos, na zona sul de São Paulo. E essa prisão só foi possível graças a uma denúncia anônima que a polícia recebeu, indicando que o Paulo estava nesse hotel. Após essa denúncia, os investigadores foram até o hotel e realizaram uma campana de aproximadamente 10 dias. Eles ficaram rodeando o local porque eles não queriam cometer falhas na hora de pegar o Paulo e queriam evitar que ele fugisse de novo. E durante esse período que a polícia estava investigando, eles perceberam que o Paulo usava vários disfarces. Ele usava bengala, usava bigode falso, mudava as cores do cabelo, tudo para tentar disfarçar quem ele realmente era. No dia da sua prisão, ele não ofereceu resistência e foi numa boa até a delegacia. Ele foi encaminhado até o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos 2, e permaneceu lá até o seu julgamento. O julgamento dele aconteceu recentemente, nos dias 29 e 30 de maio de 2025, no Fórum Criminal da Barra Funda, que fica localizada na zona oeste de São Paulo. O Paulo negou ser o autor dos assassinatos e falou que nem sequer conhecia as vítimas. Ele falou que outra pessoa teria cometido o delito. Ele disse, abre aspas, impossível ter cometido esse crime. Eu não tenho que pedir perdão, tá? Porque nunca carrego isso no meu coração, fecha aspas. A defesa sustentou que não havia provas concretas ligando Paulo ao crime, criticando a cobertura da mídia e questionando a veracidade dos depoimentos das testemunhas, incluindo os depoimentos da sua filha e ex-esposa. A advogada Miriam Nunes Souza afirmou, abre aspas, as testemunhas não viram um crime e são consideradas oculares. Elas dizem ter escutado os tiros, mas não viram nada, fecha aspas. Já o Ministério Público, representado pelos promotores Tiago Alcócer Marim e Rogério Zagallo, apresentou uma narrativa oposta. Eles argumentaram que o Paulo agiu por motivo fútil, não aceitando o relacionamento da filha com o Rafael. Eles também disseram que o crime foi premeditado. A acusação destacou que o Paulo possuía uma arma do mesmo calibre da utilizada no crime. Eles também ressaltaram que o Paulo permaneceu foragido por quase 3 anos, utilizando documentos falsos e disfarces, o que indica a consciência da culpa. A Isabela prestou um depoimento emocionado, relembrando tudo o que aconteceu no dia do crime e o que ela passou depois. Ela ainda disse que tentou socorrer o Rafael na hora que ela viu ele daquele jeito, mas que ela não teve sucesso. Ela também relembrou tudo que ela passou na infância com as restrições obsessivas do pai dela. Ao final do julgamento, o júri considerou Paulo Cupertino culpado por triplo homicídio duplamente qualificado. Ele foi condenado a 98 anos de prisão em regime fechado. Apesar da pena, devido à legislação vigente na época do crime, o tempo máximo de cumprimento da pena é de 30 anos, podendo ser reduzido para 27 anos com benefícios legais, o que permitiria a sua soltura em 2052. Após o julgamento do seu pai, a Isabela se manifestou publicamente postando um vídeo nas suas redes sociais. No vídeo, ela expressou alívio e gratidão pela decisão que foi tomada. Ela declarou, abre aspas, a justiça foi feita, é só gratidão por todo mundo que esteve ao meu lado e torceu para que isso acontecesse, fecha aspas. Ela ainda compartilhou que, embora a dor da perda permaneça, a condenação traz um senso de amparo e possibilita olhar para o futuro com mais esperança. Ela também abordou as dificuldades enfrentadas por ser associada ao seu pai
destacando que é uma pessoa completamente diferente e que sempre esteve à disposição da justiça para colaborar com o processo. E esse foi o caso de hoje, foi um caso que é bem triste, né? Porque estava todo mundo pensando em resolver um problema de uma forma pacífica e do nada ele começou a dar tiro e matou todo mundo. Então é uma coisa que a gente não espera que aconteça, né? É uma reação meio exagerada pela situação. Mas enfim, digam aqui o que vocês acham desse caso, comentem, ativem o sininho e me sigam nas redes sociais. E até o próximo episódio. Tchauzinho!